Saudações. Essa é uma aula sobre as reações de cloreto de acilo. Para o melhor acompanhamento dessa aula, o ideal é que você primeiro tenha assistido a aula sobre reação de substituição nucleofílica acílica. Já está disponível no canal, que é onde eu explico de forma geral os conceitos, as reações que nós vamos acompanhar nessa aula. E a aula anterior, que é a aula de síntese de cloretos de acila. Nessa, nós vamos ver as reações de cloretos de acila, mas somente aquelas inseridas no contexto da reação de substituição nucleofílica acílica. Quando o cloreto de acila reage com carboxilatos, ele forma um anidrido de ácido e forma como subproduto o sal de cloro, o sal de cloreto, correspondente ao contraíon que você empregou no carboxilato. Nesse caso aqui, carboxilato de sódio vai formar cloreto de sódio. Se for carboxilato de potássio, vai formar cloreto de potássio. Agora, quando ele reage com álcool ou aminas, ele forma ésteres e amidas. Lá na aula de substituição nucleofílica acílica, eu explico em mais detalhes por que aqui o subproduto é cloreto de sódio e aqui é ácido clorídrico. Bom, para a síntese de anidridos, os reagentes empregados são um cloreto de acila e um carboxilato de sódio ou de potássio. Normalmente são os principais. O produto formado vai ser um anidrido de ácido. Se R1 for igual a R2, você vai ter aqui a produção de um anidrido simétrico. O mecanismo da reação: o par de elétrons do carboxilato ataca o carbono do cloreto de ácido, formando um intermediário tetraédrico. Esse par de elétrons reconstitui a ligação dupla, expulsando o íon cloreto e formando o anidrido. No caso, para a síntese de ésteres, um cloreto de ácido com um álcool forma um éster e elimina água. O par de elétrons do álcool ataca o carbono carbonílico do cloreto de ácido, formando um produto de adição. Lá na aula de substituição nucleofílica acílica, vocês vão ver que cada etapa dessa tem um nome, por isso que eu reforço, só assista a essa aula após assistir a aula introdutória de substituição nucleofílica acílica. Ele forma esse produto de adição, que depois esse par de elétrons do oxigênio reconstitui a dupla e expulsa o átomo de cloro, gerando um ácido carboxílico, um éster protonado, e o cloreto prontamente. Você tem aqui a formação do éster e ácido clorídrico. Em teoria, na verdade, essa etapa vai tentar reverter para isso daqui, porque como o ácido clorídrico é um ácido forte, ele vai protonar o éster. Mas, no mecanismo de reação, a gente sempre constrói o mecanismo mostrando as etapas para a formação dos produtos. Então, o mecanismo de reação, você tem essa etapa de neutralização, onde você forma o éster e o ácido clorídrico. Para a síntese de amidas, o cloreto de ácido, você reage com uma amina. Essa amina pode ser... Primeiro, você pode reagir com amônia. Aí você vai formar uma amida primária. Se você reagir com uma amina primária, como nesse caso, você vai formar uma amida secundária. E se você reagir com uma amida secundária, você vai formar uma amida terciária. Aminas terciárias não têm hidrogênios para ser eliminada e formar o ácido clorídrico. Então, essa reação funciona com amônia, aminas primárias e aminas terciárias. Desculpa, aminas secundárias, terciárias não. Nesse caso, então, o exemplo aqui é o cloreto de ácido com aminas primárias formando uma amida e eliminando o ácido clorídrico.
o mecanismo rigorosamente as mesmas etapas e os mesmos princípios da formação de éster. O par de elétrons da amina ataca o carbono carbonílico, reconstitui-se a carbonila por meio do par de elétrons livres do oxigênio, expulsando o íon cloreto, e depois é neutralizado, abstraindo um próton para formar amida e ácido clorídrico. Mais uma vez, o mecanismo no papel é esse, mas na prática o que você vai ter é o retorno dessa etapa para essas espécies aqui, porque o ácido clorídrico é um ácido forte. Mas no papel você vai até a formação dos produtos na sua forma neutra. Um aspecto importante na química de cloretos de acila é que quando você emprega cloretos de acila como reagente, tem que se observar o seguinte: eles precisam ser feitos em condições anidras. O que é isso? Condições livres de água. Você não pode empregar água como solvente, dando preferência a solventes hidrofóbicos, e caso o solvente seja solúvel em água, ele precisa passar por um processo de secagem, ou seja, retirada da água. Porque cloretos de acila, na presença de água, eles se hidrolisam rapidamente para ácidos carboxílicos. Ou seja, é um contrassenso você pegar um ácido carboxílico, reagir para sintetizá-lo, para sintetizar um cloreto de acila, para depois reagir com água para voltar para ácido. Então, isso não faz muito sentido sinteticamente. O ideal é que você converta um ácido carboxílico em um cloreto de acila para depois convertê-lo em outra função carbonilada, como anidridos, ésteres ou amidas, ou outro uso qualquer. Existe a reação de Friedel-Crafts, mas ela é estudada quando o assunto é química de compostos aromáticos. Enfim, para qualquer emprego que você vá fazer com cloreto de ácido, ele não deve encontrar água no seu meio reacional. Então, esse é um cuidado que você tem que ter com a química de cloretos de acila. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima.